Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda noite de lives. Me digam se vocês estão ouvindo bem, se vocês me ouvem. Boa noite, tô vendo o pessoal. Muita gente querida entrando. Juliana, querida. Muita gente que estava conosco ontem, sejam bem-vindas. Coisinhas do quintal. Thaís. Que bom, gente. Também tô bem animada, bem ansiosa para ouvir as duas convidadas de hoje. Para quem não estava, hoje a gente está dando continuidade, é o nosso segundo dia de lives. Hoje nós vamos conversar sobre os caminhos estéticos para a escuta. Olha só que bacana. Ontem nós falamos sobre a pedagogia a escuta e a pedagogia da cotidianidade. Tivemos com a Camila, diretamente de Portugal, a Camila Isoli. Falei também ontem com a Fernanda Costa, diretamente da Bahia. E hoje temos convidadas do Rio de Janeiro e de Campinas. Vejam que nossa semana promete. Tem essas mulheradas sabidas aí de várias partes do Brasil e de Portugal também. Bom, para quem não viu ainda a programação, essa sequência de lives segue até quinta-feira. Amanhã nós vamos conversar sobre as armadilhas da escuta e na quinta-feira sobre a materialização da escuta, sempre tendo como convidadas as integrantes do Coletivo Infâncias. Essa semana é a primeira ação que o Coletivo Infâncias faz para compartilhar com vocês um pouquinho do que esse coletivo vem estudando. Como muitas de vocês já sabem, esse coletivo se reúne, foi formado para fortalecer uma imagem de criança, fortalecer uma determinada matriz pedagógica, que são as abordagens participativas. E nós começamos pelo livro Pedagogia das Miudezas, de minha autoria. Bom, eu sou Bruna Ribeiro, pesquisadora das infâncias há mais de 20 anos, professora universitária, e venho aí investigando a questão da escuta, da participação infantil já há bastante tempo. E eu queria, enquanto o pessoal está entrando, apresentar para vocês, porque eu vi que tinha bastante gente que ainda não conhecia ontem, apresentar para vocês o livro Pedagogia das Miudezas, de minha autoria, Saberes Necessários numa Pedagogia que Escuta. Eu sei que tem bastante gente que está aí acompanhando, que inclusive já leu, já me deu um retorno lindo. Super agradeço. E eu queria dizer para vocês que, assim, esse é o primeiro livro estudado pelo coletivo e é a partir dele que nossa conversa surge, mas as meninas vão trazer também as experiências, os saberes delas, com os temas que elas estudam para dialogar com esse tema da escuta. Queria contar para vocês que esse livro ele foi fruto, obviamente, do meu trabalho desenvolvido junto às infâncias, aos profissionais das infâncias há mais de 20 anos, seja como professora, formadora, assessora da Secretaria Municipal de Educação Infantil de São Paulo há mais de 7 anos, que eu assessoro, trabalhos que eu fiz para o Ministério da Educação, para a Unesco, para a Unicef, mas mais especificamente esse livro ele é fruto da minha pesquisa do doutorado, onde eu investiguei, colhi dados em 4 países, né, além do Brasil, em Portugal, na Espanha, na Itália, onde eu tive o grande privilégio e a grande alegria de ter como orientador estrangeiro Alfredo Oielos, que trabalhou diretamente com Malaguzzi, e também a professora Júlia Oliveira Formosinho, de Portugal, que junto com o professor João Formosinho é quem escreve o prefácio desse livro, então tá super especial. E queria contar uma coisa também do livro, para quem não sabe, que essas ilustrações super especiais que tem aqui entre os capítulos foi feita por Cláudio Secons, que todo mundo conhece,
ele ilustrou livros clássicos como Menina Bonita do Laço de Fita e principalmente o Cláudio. Para mim é uma grande honra ter ele ilustrando Pedagogia das Miudezas, porque ele quem ilustrava os livros do Paulo Freire. Cláudio fundou um instituto junto com o Paulo Freire, então é um grande presente, assim, além das meninas da rede municipal de São Paulo que fazem os seus relatos nos livros, né? Tem a Dione, a Márcia, a Ketiene, a Lorena, a Margarida. Então é um livro bem especial. E ontem, na live de ontem, nós deixamos um cupom de desconto para vocês adquirirem o livro com desconto de 10% pelo site do Instituto Pachamama. Eu vou deixar, acho que lá no meu Insta, eu já deixei ontem, hoje eu posso reforçar. Algumas pessoas me disseram que tiveram problema no site, acredito que já está resolvido. Mas qualquer problema vocês podem me avisar lá pelo Instagram, que eu passo de novo pro pessoal lá que faz o servidor, tá bom? Então, por essa semana toda, continua valendo esse cupom coletivo Infâncias. Tô vendo que minhas queridas, a Gleide, as meninas dos Saberes e Fazeres estão entrando, a Adriana, sejam bem-vindas, meninas. Bom, então vamos lá, né? Temos bastante coisa para conversar. Carlinha entrou, bem-vinda. Gente, lembrando que vocês podem deixar perguntas durante a nossa conversa, é um bate-papo informal. Então, tanto eu como as meninas, a gente está abrindo caixinhas de perguntas e são essas perguntas que vão nortear a nossa conversa. Então, é um bate-papo mesmo, bem informal. E queria dizer também uma coisa para vocês. Ontem eu contei que eu estava estreando como anfitriã das lives e eu fiz uma coisa que eu achei que o chat ficasse lá gravadinho e não fica, né? Pois é, marinheira de primeira viagem. Então eu queria pedir para quem enviou pergunta ontem para mim, que não foi respondida, para, por gentileza, enviar de novo para eu deixar registrado aqui para a gente ir conversando no decorrer da semana. Combinado? Então eu já vou chamar as minhas queridas convidadas, que já vi que estão aqui. Chamar a Dani. Gente, só pedir para... Olá! Olá, Bruna! Bem-vinda! Carol! Era combinando, gente! Carol, não é possível uma coisa dessa! Gente, eu preciso falar uma coisa dessas duas. Elas estão sempre combinandinho, nas ideias, inclusive, né? Sem combinar, né? Exatamente. E, inclusive, num presente que elas vão dar para vocês hoje, numa história, duas, sem saberem, trouxeram a mesma história. Então é porque era para ser mesmo, meninas. Muita simpatia. Sejam muito bem-vindas. Estou muito, muito feliz de ter vocês aqui. Estou animada, o pessoal está animado também para escutá-las desse tema tão interessante, tão importante, que nos provoca a pensar nessa escuta, né, abrangente, né? Pensar nessas outras linguagens, acordar os nossos sem-ouvidos, e nisso o papel da arte, da literatura é fundamental. Então, vocês tinham que estar aqui hoje. Quero fazer uma apresentação rapidinha de vocês, daí se vocês quiserem dar boa noite pro pessoal. Inclusive ontem, gente, eu falei assim, vou apresentar as convidadas em ordem alfabética. E falei o contrário. E ninguém nem me avisa, né? Bom, eu vou começar hoje sim, por ordem alfabética, a Carol Braga. É idealizadora e fundadora do Conversa de Quintal, que quem não conhece, corre lá e vê, que tem coisa muito bacana. Um espaço que fomenta a educação pela criatividade e o resgate da nossa criança interior por meio da literatura para a infância. Ela é pedagoga de formação, livreira de coração, empreendedora em construção.
e desde 2018 atua como formadora de professores e assessora literária em escolas, fazendo curadoria de bibliotecas e acervos literários. Eu vou apresentar a Dani, daí se vocês passo a palavra para vocês darem boa noite pro pessoal. A Dani Mello, outra querida do Na Praça, que também dei uma corridinha lá, quem não conhece, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação infantil e neurociência aplicada à aprendizagem, certificada pelo Reggio Children e Centro Cresce, como que é? Crescere Toscana? Me fala a pronúncia. Crescere. Crescere Toscana. Muito bem-vindas, meninas. Querem dar uma boa noite pro pessoal? Obrigada, Carol. Obrigada, Bruna. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É muito engraçado porque eu e a Carol, acho que a gente está numa sintonia, né, Carol? A gente até conversou de tarde, mas a gente não combinou a roupa. E como um verde no mesmo tom, né? Incrível isso. Sim. Então, esse dia foi um prazer estar aqui falando sobre, né, sobre os caminhos estéticos. Acho que é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, né? A dimensão, quando eu cheguei lá em Reggio para estudar o pensamento de Loris Malaguti, eu fui capturada por esse ambiente estético e acabei mergulhando na pesquisa sobre o direito à beleza. Então, assim, falar sobre estética aqui é um prazer, ainda mais do lado da Carol também, que é amante da literatura. Eu não sou livreira, mas eu tenho os livros no meu coração. Então, é um prazer estar aqui com você, Carol. Obrigada por essa companhia. Ai, boa noite, obrigada, é um prazer também estar aqui fazendo essa dobradinha com você, Dani, conversando com a Bruna, né, que tem sido aí uma grande referência para estudar essa pedagogia da escuta, que eu já venho há algum tempo estudando com a Cecília Bajur, que é uma mestra quando a gente fala de escuta, né, nas práticas de leitura. Então agora eu falo que eu tenho 2 livros de cabeceira quando a gente vai falar sobre escuta, né? Então, estou aqui bem acompanhada agora, né? Nunca venho sozinha para uma conversa, sempre venho com um livro debaixo do braço. E foi muito engraçado quando a gente foi combinar assim, um roteirinho, né, para a conversa de hoje. Eu falei, Dani, eu separei um livro para começar a live, porque eu sou dessas, né, gente? Eu sempre trago um livro para abrir qualquer coisa. E aí a Dani falou assim, eu também trouxe um livro. Então, depois que você lê o seu, eu leio o meu. Quando a gente mostrou o livro uma para outra, era o mesmo livro. Falei, esse livro tem tudo a ver, né, com o que a gente vai conversar hoje, essa semana toda, né, com a escuta. Então, a gente gostaria de abrir essa live presenteando aqui quem está com a gente com uma leitura. Quem é que presta os ouvidos, né? Então, para essa escuta... eu sempre brinco, né, que com os meus alunos, com as crianças, e que assim, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para a gente escutar mais do que falar. E aí vem a Bruna, ontem, quem perdeu a live, assiste, mostrando que, na verdade, a gente tem 100 ouvidos e não 2, né? Então, as meninas ontem abriram a live com essa poesia que abre o livro da Bruna, que é maravilhosa. Quem perdeu, assiste a live de ontem ou compra o livro para ler. Então, agora ativem aí os seus 100 ouvidos para ouvir essa história que abre a nossa live de hoje. A história, então, se chama O Coelho Escutou. Carol, vamos fazer uma dobradinha? Você conta a história, eu mostro as imagens. Isso. Combinado? Combinado. Vai mostrando aí, então, as ilustrações. O Coelho Escutou, de Cory Doerfeld, eu não sei se é assim que fala o nome do autor, mas a tradução é da Janice Florido. O livro saiu pela Nana Books, que é um selo da editora Saber e Ler aqui de Campinas. Então, vamos começar aqui. O Coelho Escutou. Um dia, Vitor decidiu construir algo. Alguma coisa nova. Alguma coisa especial. Alguma coisa incrível. O Vitor estava muito orgulhoso. Mas então, do nada, tudo desabou. A galinha foi a primeira a ficar sabendo.
que pena. Sinto muito, muito por isso ter acontecido. Vamos falar sobre isso? Mas o Vitor não estava com vontade de falar. Então a galinha foi embora. Em seguida, veio o urso. Eu aposto que você está muito bravo. Vamos gritar? Grite! Mas o Vitor não estava com vontade de gritar. Então o urso foi embora. O elefante sabia exatamente o que fazer. Eu posso consertar isso. Nós só precisamos lembrar exatamente como as coisas eram. Mas o Vitor não se lembrava. Então, o elefante foi embora. E eles vieram um por um. Vamos rir? Perguntou a hiena. Vamos nos esconder e fingir que nada aconteceu? Disse o avestruz. Que bagunça! Vamos jogar tudo fora? Perguntou o canguru. Vamos brigar com as pessoas? Propôs a cobra. Mas o Vitor não estava com vontade de fazer coisa alguma. Então, todos foram embora. E o Vitor ficou sozinho. Quieto, o Vitor não percebeu a chegada do coelho. Mas ele foi chegando cada vez mais perto, até Vitor sentir a presença dele. Juntos ficaram em silêncio, até Vitor dizer: por favor, fique comigo. O coelho escutou. O coelho escutou e o Vitor falou. O coelho escutou e o Vitor gritou. O coelho escutou e o Vitor lembrou. O coelho escutou e Vitor riu. O coelho escutou os planos de Vitor para se esconder, para jogar tudo fora, para brigar com alguém. Por tudo isso, o coelho não foi embora. E quando chegou a hora, o coelho escutou os planos de Vitor de construir tudo novamente. Mal posso esperar, disse o menino. Vai ser incrível. Uma história, né, que mostra que algumas vezes um abraço e um silêncio dizem mais do que muitas palavras, né? A importância de escutar para que o outro fale. A gente achou que essa história tinha tudo a ver, né? Pois é, Carol, a gente nessa conversa falando sobre essa escuta, e é interessante a gente pensar sobre o silêncio, né, que muitas vezes fala. E acho que a Bruna traz muito no livro, né, essa escuta enquanto essa presença desse educador. E é interessante a gente parar para pensar, né, que essa presença, essa inteireza que muitos autores trazem, essa questão dessa inteireza, ela precisa de um corpo sensível, de um corpo de sentidos, né, que tenha os sentidos aguçados para perceber aquilo que muitas vezes não está dito na palavra. Principalmente quando a gente trabalha com as crianças bem pequenas e com os bebês. Essa sensibilidade, né? Eu costumo dizer para os educadores que eu trabalho em formação que é preciso um corpo sensível, que a teoria é importante, claro que ela sustenta o nosso olhar, mas para a gente poder ver, a gente precisa sentir. E como é que a gente rompe, né, com essa vida contemporânea, acelerada? Quando é que a gente rompe com essa lógica da atividade para uma lógica da experiência, com essa lógica do fazer? E aí eu acho interessante a gente pensar, né, nas pedagogias democráticas, e a gente pode trazer como exemplo, por exemplo, o Loris Malaguzzi, quando pensa no papel do ateliê e do atelierista para dentro da escola, é justamente com esse olhar, né, de trazer a arte no sentido de romper com uma lógica do fazer, de tentar olhar para outras perspectivas. Então, eu destaquei aqui um trecho que a Bruna traz, né, lindamente no livro, no Pedagogia das Miudezas, que fala desse lugar da escola como um lugar de relação, de encontro, de escutas, né, de trocas, dessa importância da gente colocar em diálogo, né, trazer para o diálogo. E a arte como um caminho de abrir essas brechas, esses espaços sensíveis, primeiro para uma escuta da gente, porque se a gente não se escuta,
escuta, a gente não é capaz de escutar o outro, porque a gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente acredita como liberdade. A gente só é possível de educar para uma liberdade do outro ser, se a gente experimenta essa liberdade. Essa liberdade está na autoria, né, está na forma da gente se relacionar, e onde entra a arte, né, a literatura, todas as artes, essas 100 linguagens aí que a gente fala. Então, acho que a Bruna traz aqui na página 46, eu vou trazer um trechinho, que ela fala que o diálogo, o pensamento crítico e a capacidade de discernir e optar eticamente não são capacidades que surgem naturalmente no ser. Somos humanamente dotados dessa capacidade, mas também como seres sociais que somos, precisamos que isso seja aprendido, ensinado, vivenciado. Precisamos do contexto, da experiência, precisamos exercitar o pensar, o escolher, o discernir e o refletir para afirmarmos em nossas capacidades. Nesse sentido, a escola na sociedade contemporânea possui o desafiador mandato de renunciar ao movimento monológico no qual a escola do século passado se constituiu e consolidar uma educação dialógica. E nesse processo, a escuta é um dispositivo indispensável para a construção de novos paradigmas. No entanto, não fomos educados para a escuta, para o diálogo em geral, não ouvimos o que o outro fala, mas sim o que gostaríamos de ouvir. Assim, imaginamos o que o outro estaria falando. Não partimos de sua fala, mas de nossa fala interna. Reproduzimos desse modo o monólogo que nos ensinaram. Para sair desse monólogo, desse modo automático de comunicação, Sônia Kramer, a partir de seus estudos sobre Buber, afirma: o movimento básico do diálogo consiste em voltar-se para o outro, o que, embora possa parecer banal, tem a intenção de perceber a presença do outro. Para isso, é preciso nos libertar da indiferença em relação ao outro, o que é um desafio do mundo contemporâneo. Então, esse perceber, ver, olhar e se conectar, né, com a criança, que é importante para a gente escutar, ela passa, primeiramente, por essa capacidade da gente poder ter, como a gente vai ver no livro ao longo desse percurso, essas lentes culturais que nos formam, né, que faz com que a gente possa olhar essa criança, essa infância, né, de uma forma plural, reconhecendo essas múltiplas linguagens. Então, a gente pensar sobre esses caminhos estéticos, né, no sentido das artes, a arte como essa possibilidade de trazer para o diálogo, né, quando a gente fala da escola como um grande ateliê, é justamente isso, esse espaço de tensão, de relação, a gente pensar num contexto onde a poesia, a beleza transita, ela é um espaço que convida ao movimento, a relação com o espaço, com o ambiente, com os materiais. E isso parte por um olhar sensível de um educador, né, que é capaz de escutar o mundo, de olhar. E como é que a gente consegue isso? Como é que a gente rompe com esse paradigma dessa lógica aí fabril que a gente foi educado para uma lógica da experiência? E aí eu acho que cada vez mais eu afirmo, né, e venho pensando sobre isso, como é importante a gente pensar numa formação de educadores que seja para além da técnica, né? Que seja uma educação dos sentidos, da vida, dessa reconexão nossa com esse nosso ser de natureza, com essa capacidade da gente se maravilhar, se interrogar, se pesquisar, né? Abrir espaços de escuta para a gente, para a vida, para o mundo, porque a escola e o cotidiano da vida, elas não são diferentes, né? A gente não pode ser, a gente não é uma pessoa na escola e outra na nossa casa, nas nossas relações pessoais. Então, assim, a gente precisa, essa verdade precisa vir de dentro da gente. Então, não sei, Carol, o que você quer completar aí? Eu só preciso fazer um comentário que eu amei ouvir a Dani lendo um trecho do livro. Muito, porque quando a gente escreve é diferente, né? Quando a gente ouve alguém narrando. Sim, adorei, Dani. E acho só um comentário antes de passar a bola para você, Carol, que eu gosto muito desse trecho que você pegou em especial, Dani, porque ele tem a ver com o conceito básico de escuta que eu trago, né? Porque quando você fala desse estado de passividade, né, dessa anestesia, porque esse excesso de estímulos que a gente tem, seja sonoro, seja visual, esse excesso de estímulo que a gente tem nessa sociedade contemporânea, causa o efeito inverso, né, que é nos anestesiar. E daí, a própria palavra, eu trago a escuta muito ligada ao conceito de estesia. Eu discuto isso no livro, né? Que a escuta seria o estado de estesia. O que é estesia? É eu perceber o mundo por meio de todos os sentidos.
Então a gente está falando dessa escuta que é feita com esse corpo todo, como a Dani estava trazendo, né? Então a gente está falando dessa escuta, é desse tamanho, né? Que acorda o nosso corpo, que acorda o nosso ser, que acorda tudo, nossa alma, nosso corpo, nossa mente, integra novamente, nos recupera como seres simbólicos, né? E simbólico vem disso, de rejuntar as partes. Então a gente precisa primeiro rejuntar as nossas partes, que também foram fragmentadas, né? A gente vem dessa sociedade baseada nesse pensamento cartesiano, que separa o corpo da mente, a ação da reflexão. E a gente precisa rejuntar. Porque nós nos recuperando como seres inteiros é que nós vamos conseguir também, por sua vez, escutar as crianças. Mas antes disso, a gente precisa recuperar na gente. Então, eu gosto muito... E o que é o... Se a escuta é estesia, o contrário da escuta é justamente de onde vem a palavra, né? A anestesia. Então, a gente pensa na escuta como estesia e a não escuta como anestesia. Então, é desse tamanho o desafio e o grau também, a importância da gente escutar, porque a gente não escutar significa que a gente vai ficar indiferente ao outro, ao mundo, né? E eu acho que o papel das artes, né, esse direito à beleza que você traz, quando você falou isso, me lembrei muito do Jorge La Rosa, que eu gosto bastante. E num curso que eu fiz com ele, ele falava disso, assim, que ele falava que existem crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra a pessoa, mas ele falou, vai chegar um dia que a gente vai ter crimes contra a beleza. O que é crime contra a beleza? Quando a gente... Isso é tirado da gente, o acesso à literatura, o acesso à arte, né? Isso que faz com essa parte que nos humaniza, né? Que a gente sai desse automático, que amplia a nossa forma de ver, de estar, de ver o mundo, de se conectar com o mundo. Então, eu lembrei muito assim, desse direito à beleza como algo que nos constitui como sujeitos, né? E esse crime é quando a gente não tem acesso a isso, seja nós adultos ou as crianças. Mas eu quero ouvir, porque eu acho que a Carol tem bastante coisa para nos dizer desse direito à literatura, direito às histórias, né? Sim, só para completar, Carol, só para assim, esse lugar da estética que você trouxe, Bruna, esse lugar da palavra né, da estesia, a estética, né, ela vem dessa origem, né, desse lugar. Então, quando a gente fala desse diálogo entre arte e pedagogia, dessa importância desse diálogo e dessa conversa, da dimensão estética e aprendizagem, a gente está falando desse lugar, né, de romper com essa lógica, né, dessa anestesia para uma lógica de um corpo acordado dos sentidos. Que eu acho que aí a Carol, como a gente conversou hoje, né, Carol, vou passar a bola para você, que eu acho que tem um diálogo direto com uma pergunta que ficou ontem, né? Como é que a gente recupera esses sem ouvidos? Eu acho que a arte aí é um caminho aí para a gente pensar. Vamos lá, Carol. Com certeza. A gente sabe, né, a lição de cor, que a literatura é um direito, mas a gente não faz valer esse direito. Ou a gente acha que está fazendo valer quando a gente leva livros para a escola ou para alguma criança e, na verdade, a gente não escuta o que esse livro diz. Não é só sobre abrir uma história e ler em voz alta, né? Mediar uma leitura vai muito além disso. E aí entra aqui um trecho que eu separei da Bruna também, na página 63, que ela vai falar dessa escuta poética, né? Da necessidade de uma educação e uma pedagogia no sentido de propiciar um pensar, um sentir, um expressar-se poeticamente das crianças. Na página 62, lá no finalzinho, ela diz que as crianças têm o que dizer e precisam de diálogos e, acima de tudo, de escutas, mas não qualquer escuta, e sim uma escuta poética. E puxando aqui a sardinha para a literatura, eu acredito muito nos livros literários como ferramenta que abrem diálogos e incentivam essa escuta poética, né? A Cecília Bajur, que eu disse, né, que eu sempre estou aqui com ela abraçadinha também, que é uma grande referência, né, nas práticas, no valor da escuta nas práticas de leitura, ela diz que a escuta se inicia na seleção dos textos. É ali que a gente vai começar a afinar o ouvido do mediador de leitura, né? Então, quando a gente seleciona um livro, como a gente selecionou para essa live hoje, a gente tinha uma intenção
quando a gente escolheu essa história. A gente escutou o que essa história tinha para dizer e deixou que ela falasse por nós. Então, depois da seleção, da intencionalidade que existe na seleção que você leva para as crianças, é imprescindível que esse educador tenha uma leitura prévia, né? Porque é no momento em que você faz uma leitura prévia que você escuta o que o livro tem a dizer, e é aí que você, no seu planejamento da leitura, vai silenciar e deixar que esse livro fale. Nós, muitas vezes, queremos levar respostas através da literatura. E bons livros deixam perguntas, abrem diálogos. Minhas alunas já sabem, eu sei que aqui tem um monte de aluna minha, minhas folhinhas estão por aí, já sabem, né, que bons livros deixam perguntas, as respostas estão lá no material didático. Literatura não tem que trazer resposta, tem que deixar a criança em estado de interrogação, com muitas perguntas. E a mediação de leitura não termina quando a gente fecha o livro, pelo contrário, ela começa com a escuta dos leitores. Quando a gente lê O Coelho Escutou, por exemplo, numa roda de crianças, a gente, com muita pressa, a gente corre e faz o quê? Pega o material, vou fazer o desenho da parte que mais gostou, tentando ver se a criança interpretou aquele texto. A gente começa a encher ela de perguntas no sentido, né, de quem é o personagem principal. A gente faz um interrogatório, que é diferente de deixar a criança em estado de interrogação. E aí a gente não escuta, enquanto que a gente deveria o quê? Fecha o livro, silencia. Deixa que as crianças falem sobre o que elas sentiram após a leitura. E isso vale, Carol, assim, quando a gente pensa nos contextos investigativos, na escola, como esse ambiente esteticamente habitável, né, que o Ielos fala muito bem, está no mesmo lugar, né? Um bom contexto investigativo é aquele que permite diálogos, que abre conversas, assim como uma boa documentação pedagógica. Eu costumo dizer que uma documentação pedagógica, ela não é um ponto final, ela é uma vírgula. Ela só é bacana, ela só tem sentido quando ela abre diálogos com a comunidade, quando ela abre diálogos com as crianças, quando ela abre diálogos com os educadores. E a mesma coisa quando a gente pensa no espaço. Essa seleção do material, essa organização do cotidiano, essa gerência, essa gestão desse cotidiano, e aí não como uma coisa, né, engessada, rígida, mas essa gestão no sentido de eu gosto, aí eu vou trazer já a sardinha para a literatura também, que me inspira bastante, que não dá para a gente contar aqui, mas a gente até conversou sobre isso, sobre o livro Imagem, o Concerto de Piscina, onde tem um maestro lá que vai regendo. Eu vejo o educador como esse grande maestro no sentido de estar orquestrando esse cotidiano, né, trazendo essa conversa, né, suscitando o desejo dessa descoberta, dessa pesquisa, né, que também está dentro dele, cada qual com o seu lugar, cada qual com o seu papel, cada qual assumindo responsabilidade pelo seu papel, porque eu acho importante, né, a gente entender. Eu costumo dizer para os meus professores que trabalham comigo que o livro não é pretexto para nada, nem é para ocupar aquele tempinho que não tem que pegar um livro. A gente precisa ter intencionalidade em tudo que a gente faz. A forma como a gente organiza o espaço, o material que a gente escolhe conta sobre as nossas concepções, conta sobre nosso desejo, né? A concepção cotidiana que a gente promove para as crianças reflete o nosso desejo de sociedade, a nossa imagem sobre as infâncias, a nossa história, enfim. E eu acho que isso se torna muito revelado, né, no cotidiano da escola. Então, acredito que a gente, enquanto educador, precisa, né, prestar atenção, né, estar atento com esses sentidos aguçados e aberto à conversa, aberto ao diálogo. E isso é um exercício. Eu costumo perguntar, Bruna, e eu vou trazer para a gente pensar junto, se a escuta, é possível ensinar a escutar, né? Será que o papel da escola, assim como a gente acredita nessa educação que seja para o ser humano, né, educação dos sentidos, a gente precisa abrir espaço de aprender a escutar. E a escola é uma grande oportunidade, né, da gente escutar, da gente conhecer outras culturas, outras histórias. As crianças têm o direito a essa memória, têm o direito a ter o seu percurso narrado, e o professor tem uma responsabilidade incrível, né, e que muitas vezes não tem nem consciência disso, porque muitas vezes ele está contando essa história, ele está narrando, né, ele está orquestrando esse cotidiano. Então, isso tem tudo a ver, né, Dani, com a pergunta que chegou aqui na caixinha, sobre a diferença entre observar e escutar.
Para mim, escutar é observar e observar é escutar. Quando você fala de livro-imagem, eu vejo que é um grande desafio para as professoras fazer mediação de livro sem texto, porque quando nos é tirado, né, a palavra escrita, esse suporte, né, que é tão forte assim na nossa cultura, a gente fala Tão assim, nossa, valorizado. agora eu não sei, agora eu vou ter que criar, eu não sou boa de imaginar. E, na verdade, você não tem que criar nada. A leitura visual que você tem que fazer já está posta ali. Você só tem que o quê? Observar. E, nesse sentido, observar um livro-imagem é escutar o que ele tem para te dizer. Então, observe, ensine as crianças a fazerem essa leitura visual das imagens. Né? Isso é um caminho estético. Então, a gente às vezes fica tão presa na palavra escrita e esquece que a gente também lê imagens. E aí o grande desafio dos... Meninas, eu só queria... Eu concordo que não tem como a gente fazer uma escuta sem fazer a observação, mas para fazer a escuta, a observação é uma parte, né? Daí a gente precisa de tudo isso que vocês estão trazendo, né? Desse corpo, dessas outras, dos 100 ouvidos, né? A observação, eu diria que é uma parte da escuta. Que foi essa pergunta que a gente recebeu. E eu fiquei provocada com essa questão que a Dani traz. Será que é possível aprender a escutar? Penso que não só é possível, como é necessário, né? Eu defendo muito que... Para a sobrevivência da nossa espécie, Bruna. Exatamente, exatamente. E penso que temos que, e pensando especificamente no âmbito educacional, temos que aprender nos cursos de pedagogia, né? Assim como outras profissões têm a escuta indissociável do seu ofício, então o psicanalista, o psicólogo, eles aprendem a fazer essa escuta profissional. O pedagogo, a pedagoga também precisa ter acesso a isso que eu chamei no livro, né, dessa gramática da escuta, que são esses conhecimentos basilares para a gente, que seria um ponto de partida, né? Eu trago essa gramática como um ponto de partida para a gente entender que escuta é essa que a gente está falando, de onde a gente pode partir para essa aprendizagem profissional da escuta, que ela é fundamental. E eu penso que essa aprendizagem passa por acordar esse nosso corpo, passa por trazer as artes, passar por todas essas linguagens no adulto, né? Para daí isso reverberar e fazer sentido quando eu estiver lá com as crianças. Parte para uma sensibilização mesmo do ser, né, desse sujeito. E acho que o primeiro caminho, às vezes, pergunta assim, mas por onde eu começo? Né? É muito difícil a gente romper, às vezes, com esses paradigmas, porque estão muito enraizados e muitas vezes a gente tem no discurso, nos lábios, esse desejo, e quando a gente vai olhar a nossa prática, às vezes a gente silencia com uma ação, uma mãozinha que coloca a criança sentada, é um silenciar do outro, né? Sutil, né? Muito sutil. Exatamente. Às vezes é muito sutil, é na sutileza. Eu acho que aí vem, talvez, o valor do registro, né, da documentação pedagógica, e aí cada autor, dentro das práticas participativas, vai chamar Paulo Freire, né, esse testemunho que ele fala, né, desse cotidiano, enfim. Eu acho que traz para a gente a possibilidade da gente se ver. Então, eu fico pensando nessa observação e nessa escuta, eu costumo dizer muito dessa observação, como muitas vezes a gente tem essa falsa ideia de que observar é uma coisa passiva, né? Quantas vezes a gente se incomoda com aquela criança que está ali naquele lugar observando, até estava conversando com a Carol, às vezes você está contando até uma literatura, um livro, uma história, ou, né, conversando, trazendo para o diálogo alguma coisa, e tem uma criança que está ali por perto, de costas, rondando você, e muitos professores se inquietam com isso, como que se a gente só escutasse, ou se todo mundo estivesse ali sentado. E muitas vezes aquela criança que está ali fazendo alguma coisa ali por perto, ela daqui a pouco traz uma palavra, traz um gesto, com o corpo, não, né, só com os ouvidos. Quando sorri de volta para você, ou que vai pegar um livro que está na sua mão e está te contando alguma coisa. E então, diferente do que muita gente pensa, observar não é um verbo passivo, ele é um verbo extremamente ativo, porque requer o seu desejo de querer conhecer o outro como ele é, não como você imagina que ele seja, sabe, Bruna? De ter vontade de descobrir de quem é o outro. E a gente só é capaz de ter esse desejo de observar o outro se a gente se interessa, se questiona, se a gente duvida, se a gente
acredita, né, que existem outras formas de pensar. E é aí que vem a arte, né? Eu tenho um livro aqui que eu gosto bastante, não é um livro pedagógico, é justamente por isso que eu gosto dele, alguns trechos, mas ele é interessante para a gente pensar sobre isso, que é da Amy Herman. Ela faz uma formação do pessoal do FBI, como a questão de observar dessas pessoas que vão em campo. Ela fala sobre a inteligência visual, essas pessoas que vão em campo desvendar essas situações, né, às vezes de crimes muito sérios, ou situações que necessitam de uma inteligência, né, de observação. E sabe como é que ela faz esse treinamento? Ela faz observando obras de arte no museu. Ela treina esse treinamento para a polícia, né, para a polícia especializada, a partir da observação e das perguntas, desse imaginário, desse simbólico, que essas obras de arte trazem para você. Que não é aquilo que o autor fez, aquilo que fez, mas aquilo que aguça os seus sentidos, que faz você olhar as camadas do ver, né? Essas camadas que são muito maiores do que aquilo que está posto. Porque quando a gente fala dessa escuta, a gente não está falando da escuta só do que aquilo que a gente escuta, mas muitas vezes daquilo que a gente não escuta, ou aquilo que não está claro ali. Porque quantas vezes a gente fala uma coisa com a palavra, mas o nosso corpo conta outra. Né? Eu acho que, totalmente. As crianças são ótimas leitoras de imagem e de pessoas, e muitas vezes elas dizem pra gente aquilo que ela sabe que é socialmente esperado por nós. Mas o corpo denuncia, os gestos contam, né? E se a gente não tem essa possibilidade, essa observação, né, no sentido de prestar atenção naquilo que não está dito, a gente muitas vezes não consegue ter essa escuta genuína. Então, eu acredito que seja um conjunto, sabe? Começa com esse desejo de descoberta, desse aguçar de novo essa formação estética que eu defendo tanto com os professores, e que Carol também, a gente, né, conversou bastante sobre isso, é justamente voltar a inquietar esse corpo para se fazer perguntas, que não é perguntas apenas para a escola, se perguntar sobre a vida, se perguntar sobre por que aquela planta cresceu ali, não cresceu lá, que cor é essa, como é que acontecem as coisas. Esse desejo de que a pulsão de vida, e que as crianças têm isso muito forte, talvez por isso que ela nos assusta tanto, porque elas têm essa vida pulsante, esse desejo de vida que muitas vezes está adormecido, anestesiado em nós. Então, acho que essa formação estética não é para a escola, é para a gente, enquanto sujeito, a gente recuperar a nossa essência humana, de desejo de viver, de se encantar com o que é vivo, com a vida. E só assim eu acredito que a gente seja capaz de ter uma inteireza, essa presença que a gente tanto fala, porque a gente vai ser capaz de, talvez, gerenciar esse tempo, né? Esse tempo da espera, esse tempo do silêncio, porque acho que a verdadeira escuta não está em mim e não está em você, está no entre, naquilo que cada um caminha para se encontrar no meio, sabe? Enfim, fico pensando sobre isso. Isso que eu vou sempre defender a literatura como arte e não como aula. A gente ainda usa livros literários para ensinar algo. E embora eles ensinem muito, a gente não precisa ter esse motivo escrachado, assim. Eu acho que vem por consequência da leitura. Eu acho que quando a gente pensa em por que a gente lê para uma criança, para além daqueles motivos óbvios, que é incentivar a imaginação, a criatividade, desenvolver oralidade, eu acho que está a sensibilidade estética. Ler para uma criança é um ato de amor, né? Porque literatura é afeto, e é uma grande oportunidade de sensibilização estética para a formação dos leitores. Eu acho que vai muito além de ensinar as palavras, né? Aqui deixaram uma pergunta por onde começar. Eu costumo falar para os educadores que a gente começa pela gente, né? A gente começa fazendo esse mergulho aí, fazendo as pazes com as nossas memórias, né? A gente mergulhando no nosso tempo infância, a gente recontando a nossa história, porque a gente precisa olhar para dentro, para, né, essa narrativa da nossa história. A gente já está num outro lugar, a gente está num lugar entrando de novo em contato com esse tempo infância nosso que habita dentro de nós, né? E recontando
né, essa história. Acho que é um exercício de escrita, um exercício de reflexão. Digo que a reflexão. literatura é um resgate da nossa criança interior, né? Começa com a gente, você buscando um livro que você gosta para ler para o outro, né? É ler com o outro e não para o outro, é junto. Então, eu sempre posso, né, dou essa dica, ó, vai buscar um livro para ler com a criança, escolhe um livro que você, educador, gosta, te encanta, te emociona. Porque se você está encantado, você encanta. Se você está escutando, você faz o outro escutar. E vocês duas são a prova disso, né? Porque quando vocês falam, o olhinho brilha e a gente vai ficando aqui encantado também. O pessoal tá fazendo bastante comentário. Ô, Bruna, da sensibilidade. Oi, Dani? Tá. Então, tem um trechinho aqui que a Carol estava falando, tem um outro trechinho aqui do seu livro que eu acho incrível e que para mim, assim, é alinhado. Vários trechinhos, o meu livro está inteiro. Vamos lá. Mas tem um que fala que a arte como capacidade de entrarmos em conexão com o outro para outros modos de pensar, ver, relacionar e compreender o mundo. Eu acho que essa era a ideia do... tenho certeza, que essa era a ideia do Loris Malaguti quando traz o papel do atelierista, né, dessa palavra inventada para dentro da escola, alguém do lugar das artes, para justamente, eu costumo dizer, provocar ecos, né, ecos que ressoem, não nas crianças, nos adultos, na comunidade como um todo, e isso tem uma relação direta com a questão, né, quando a gente falou dessa formação dos professores, a importância de uma formação dos professores, a gente trabalhar essa escuta no sentido de recuperar essa escuta de si para poder escutar o outro pelas artes, um caminho são as artes, eu acho que é extremamente importante porque ela possibilita a gente ver outros pontos de vista, a gente permear por esse pensamento divergente e convergente, né, de pensar por metáforas, e isso abre diálogos, né, abre formas da gente ver o mundo e outras formas, outros mundos, outras possibilidades, e isso é genuíno para uma pedagogia democrática, né, porque a gente está falando de encontros, né, de teorias, de possibilidades, não de um único caminho. Ô, Dani, desculpa, só para eu não esquecer um pequeno parênteses, você trouxe o pensamento convergente e divergente. Acabei de ver uma pesquisa que a Mônica Guerra e a Leonora tiveram no Brasil recentemente, né, para lançar o livro, e elas apresentaram uma pesquisa sobre criatividade, e eu fiquei muito impressionada que apareceu que as crianças, né, que eram as mais criativas, são as que tinham a autoestima mais baixa. Eu fiquei muito impressionada com esse dado, porque coloca nesse lugar de o que é valorizado, né? Na escola, na sociedade, o que é esperado. Então, essas que eram as criativas, elas se sentiam meio fora, porque elas não se sentiam ali que elas poderiam expressar essa criatividade. É um dado que faz a gente pensar, né? O que a gente está priorizando no ambiente educacional, e você traz bastante a questão do ateliê. Uma provocação que eu tenho feito ultimamente, assim, eu adoro, super acho linda a prática, mas eu tenho provocado as pessoas da gente conseguir o estado de ateliê, né? Isso, que o ateliê não saia do ateliê, que o ateliê, esse olhar do atelierista faça parte da forma como a gente olha o mundo, com esses olhos de encantamento, né? Não fique restrito a um tempo e espaço específico. E isso é muito interessante de você trazer, porque quando eu tive, né, Regia encantador, né, não tem como a gente não se encantar naquela atmosfera, mas quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na Toscana, pelo interior da Toscana, eu me deparei com a realidade. Não, eu fui com o pessoal do Simples não. Tá. Eu fui com um grupo de professores e para as escolas da Toscana. A gente foi para Pisa, Empoli, Lucca, enfim, por ali. Escolas muito simples, muitas até que não tem o aporte financeiro que Reggio Emilia tem. E foi talvez um lugar muito mais próximo da nossa realidade aqui no nosso chão brasileiro, né? Principalmente de vários lugares do Brasil que não tem esse investimento financeiro, não tem esse aporte de investimento financeiro. Mas foi os lugares que talvez eu mais vi beleza e mais vi a presença daquele educador, o direito da beleza garantido, Bruno. E era na delicadeza.
As mil vezes, né, Dani? Exatamente. Escolas que não tinham nenhum material comprado, porque não tinha, era tudo da natureza. Escolas que não tinham cadeiras para as crianças sentarem, que os banquinhos eram feitos de jornal empilhado um no outro, mas em cima de cada pilha de banquinho de jornal tinha um crochê, tinha um bordado, que era feito pelas avós da comunidade. É esse lugar, né, de olhar o seu entorno, olhar a sua comunidade, olhar aquilo que faz sentido para o seu chão, que recupera esse seu direito da beleza, né? Que não é essa beleza comercial que a gente está falando. Hoje em dia, acho que é uma beleza que tem história, né, Dani? Exatamente, que tem memória, esses materiais que contam história, que tem esse lugar de pertencimento. Eu fico vendo agora, você deve ver também, todo mundo que trabalha com formação de professores, essa época do ano, os professores estão exaustos, né? Eu costumo brincar que muitas vezes só está o corpo presente, que a alma já subiu há muito tempo, porque os professores estão exaustos de relatório, de portfólio, de reunião de pais. E por que essa exaustão? Não é possível um professor, no ápice dessa exaustão, ter a capacidade de se maravilhar, de escutar uma criança, porque ele não está tendo tempo de se escutar. Então, ainda a gente tem uma lógica, mesmo que maquiada, ainda está muito enraizado na nossa ideia de escola e nossa ideia de fazer educação, uma lógica do consumo, né? Onde a gente consome imagens, a gente consome produtos e assim, pouco ainda se olha para a sua comunidade, para o seu chão e vê o que faz sentido para ela. Porque o Lores chamou de documentação pedagógica, Madalena Freire fala do registro, Pickler, né, olhava, né, com os desenhos das movimentações dos bebês. Todo mundo ali que está pensando sobre uma pedagogia em participação está falando da observação, de olhar o que acontece no seu chão, no seu cotidiano, e refletir sobre isso. Né? A teoria está aí para ajudar a gente a sustentar esse olhar, mas é a gente se interrogar, a gente se perguntar de quem é aquele sujeito, o que faz sentido para aquela comunidade, que lugar é esse da escola que deve ser um lugar de encontro, né? Um lugar de diálogo, um lugar de participação, de cidadania, no sentido de recuperar mesmo o nosso sujeito, o nosso ser, né? Enfim. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Não é possível a gente, no século XXI, a gente falando sobre pedagogia democrática, as pedagogias do século XXI, a gente ainda vê professores tão exauridos e sem a graça, sem a leveza, sem a beleza. Como pode trabalhar com uma criança que tem uma força, uma potência enorme, com toda essa riqueza, não vai dar conta, né? Ela realmente, a gente acaba caindo no controle dos corpos, porque a gente não dá conta. E assim, eu acho que a gente precisa pensar sobre esse tempo, né? Esse tempo da escola, esse tempo de ser, que não é um tempo esvaziado de sentido, porque muitas vezes eu vejo, vocês devem ver também, essa ideia do ateliê como abandono, né? Então deixa a criança ali sozinha, fica ali no quintal o dia inteiro, não que não seja importante, as crianças, graças a Deus, apesar de nós, elas aprendem muito o tempo inteiro, mas assim, as crianças merecem um professor competente. E assim, o que é inovação? O que é qualidade na educação? Eu acho que isso tudo, eu venho pensando que para mim a maior inovação é a possibilidade de ter professores competentes, sujeitos, humanos, né, capazes de praticar essa escuta genuína. E ser capaz de aprender com as crianças, de olhar, né, sustentar essa cultura, mas abrir espaço para essa atualização da cultura que as crianças trazem. Enfim, Bruno, acho que daria para vale a pena você falar um pouquinho mais sobre o estado de ateliê, que é um conceito que algumas pessoas ainda... Eu vi que estão perguntando. Na verdade, assim, estado de ateliê. A gente já está... Eu queria só... Eu posso responder que eu fiz a provocação aqui. Eu queria pedir, porque daqui a pouco eu já vou passar para as palavras finais para vocês com dor no coração, porque eu queria ficar ouvindo aqui muito mais, escutando, na verdade. Só queria pedir uma gentileza para vocês duas. O pessoal está perguntando muito para vocês colocarem aí as bibliografias que vocês citaram. Se vocês puderem aí escrever
no chat, desde o primeiro livro do Coelho Escutou e as outras que vocês foram citando também, respondendo, enquanto elas fazem isso, respondendo algumas questões bem objetivas. A live vai ficar gravada, que o pessoal tá perguntando. A de ontem ficou também, quem perdeu volta lá. De hoje, assim que acabar, eu já coloco para vocês. Amanhã tem mais, vamos discutir essas armadilhas da escuta, que a Dani já até trouxe algumas provocações aqui, essas nuances que faz a gente cair nessa não escuta. Que mais que perguntaram? Já que a gente está indicando, queria também deixar uma indicação que acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Não é uma leitura tão fluida, mas chama O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, que é um grande neurocientista. Eu lembrei de você, Dani. Ele dirige um dos principais centros de neurociência dos Estados Unidos. E por que o erro de Descartes? Muito rapidamente, porque isso tem a ver com a nossa conversa, né? A gente falou de romper com esse pensamento cartesiano, né? A frase, uma das mais famosas, penso, logo existo. E o Damasio, ele vai mostrar que, na verdade, essa máxima que coloca no racional a produção de conhecimento, hoje a ciência já provou que não é bem assim, né? Ele diz que o correto da frase deveria ser sinto, logo existo. Porque a gente precisa, seja para construir conhecimento, para a gente tomar decisões acertadas, não é só o racional que entra, né? O sentir também entra. Então, essa integração do pensar e do sentir, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversa. Por isso, o erro de Descartes. E olha só, né? É um pensamento que fundamentou a sociedade ocidental, a escola. Então é muito interessante a gente pensar como construir esse outro paradigma, né? A própria ciência está dizendo que não é bem assim. Bom, gente, do estado de ateliê, falando rapidinho, a gente precisaria aprofundar isso, mas uma imagem, então, para provocar. Quando eu falo desse estado de ateliê, seria a mesma coisa quando a gente fala que o livro não tem que ficar restrito ao momento de ir à biblioteca, o brinquedo ao momento de ir à brinquedoteca, ou seja, os livros, o brincar tem que fazer parte do cotidiano, assim como as artes, né? As pesquisas e investigações que nós fazemos no ateliê, isso precisa fazer parte do cotidiano, né? O que a gente discutiu antes, essa pedagogia da cotidianidade. Os livros têm que estar em todos os lugares, o brincar. Isso não quer dizer, obviamente, que então vamos tirar o ateliê. Não é isso. Mas a gente chegar num ponto onde isso esteja vivo em todos os lugares. Fala lá, Carol. Eu vou um perfil que fala muito sobre o estado de ateliê, que é o Mala Ateliê, @malaateliê. A Júlia é muito querida, ela é demais. Foi minha assessora de artes, a gente trabalhou juntas muito tempo, ficamos amigas, eu brinco que ela coloriu os meus dias cinzas em São Paulo, quando eu morei na capital paulista. E a Júlia tem um projeto lindo de Mala Ateliê que eu acho que vale a pena acompanhar para quem quer saber mais sobre isso. Ô, Carol, já que você já está indicando, eu já vou passar a bola para você, que a gente também já está indo aqui Hoje a gente começou no horário certinho também. Quero que a gente cumpra, né, esse combinado com as meninas de 1 hora. Queria pedir para vocês também já irem fazendo as considerações finais e dizendo indicações que vocês têm para dar, onde é que o pessoal encontra vocês. Lembrando também que ontem eu dei o recadinho, falando aqui novamente, para quem não estava, que a partir de ontem eu também deixei disponível, o link está na minha bio, do curso online sobre escuta. Está bem interessante, são 10 videoaulas gravadas, 4 módulos, depois dei uma olhadinha lá, já está disponível. De novo, o livro também com o cupom Coletivo Infâncias para vocês que estão aqui na live podem adquirir com 10% de desconto. Acho que é esse, né? Dos recados que eu tinha que dar, acho que é isso. Bruna, deixa eu contribuir assim com você falou, trouxe o Penso Logo Existe, eu vou trazer o Breton, né? O Le Breton, adoro. Da Antropologia dos Sentidos, ele fala que penso, logo sou. Então, eu acho que ele brinca também. E outra coisa, assim, eu costumo falar para os educadores, esse estado de ateliê é o estado de presença. Né? O ateliê, pensar o ateliê não como um espaço físico, mas a possibilidade de colocar as coisas em relação.
né, aquilo que a gente coloca para o diálogo, é aquele espaço de tensão criadora, criativa, quando a gente dá a possibilidade de viver experiências, mas aquela experiência que coloca as coisas em relação, né? Que coloca o espaço, os materiais, os outros, os atores que estão ali presentes nesse lugar de relação. Você conseguir trazer essa presença, né? Essa possibilidade, né, de se interrogar sobre as coisas, refletir sobre as coisas, negociar sentido. E aí eu acho que vem esse lugar de observação e escuta, né? A gente escutar o que alguém fala é uma coisa, agora essa escuta que a gente está falando é uma escuta que precisa ser negociada, e a gente só negocia com o outro. E aí é um conceito que eu vou deixar suspenso aqui para todo mundo pensar, estudar e procurar, que é o conceito de alteridade, que eu acho que é super importante a gente falar sobre, quando fala sobre escuta, pensar sobre isso. Sou suspeita, Bruna, não foi à toa que eu separei aquele trecho para a gente começar a conversa, porque, né, sou da PUC do Rio, sou aluna de Sônia Kramer, então, assim, foi assim, uma sardinha, minha zona de conforto. Então, Ó, o pessoal tá tudo falando que pena que está acabando, mas calma aí, vamos aproveitar elas até o fim. E estão pedindo para você indicar, Dani, o livro que você, a pesquisa que você indicou do FBI. Né? Tá, vou colocar tudo. Eu sou que nem você, Bruno, eu tenho uma certa dificuldade de fazer as coisas ao mesmo tempo, mas se eu não conseguir digitar aqui, eu prometo que eu fotografo e coloco no Stories, para todo mundo ver e poder compartilhar com o coletivo Infantas. Depois, qualquer coisa vocês me passam também, daí eu junto tudo e a gente compartilha aqui. Eu posso pôr lá embaixo na legenda da live, que daí fica tudo que vocês indicaram. Eu escrevi Carol. do livro aí. Eu escrevi nos Carol, comentários, mas depois também posso te mandar. Bruna, a gente separou um poema muito bom, aqui, né, meninas? Estão me ouvindo? Agora sim, Carol, você ficou um pouquinho mudo, mas voltou. Ficou um pouquinho mudo, mas voltou. Tá, estão me ouvindo agora? Deu uma cortadinha. Gente, vocês viram por que tinham que ser essas duas para falar desse tema, né? Vocês viram quanta coisa. Não, e a gente não falou nem a metade do que a gente falou. Eu tenho certeza disso. Não faz mal, a gente faz outra prosa. A Dani separou um poema para a gente encerrar a live, mas antes disso, eu queria só finalizar aqui a minha participação fazendo uma leitura de um trechinho aqui ainda do Pedagogia das Miudezas. Posso? Pode. Tem gente falando que está um pouquinho baixo o seu som. Carol, tem como aumentar um pouquinho? Aumentei, vê se melhorou. Rafael, diga aí se melhorou. Gente, é meu marido que tá falando que o som tá baixo, presta atenção. Ah, seu marido? Meu marido da live. Meu amor, eu mandei o som para você. Agora escute aqui o que eu vou te falar sobre a pedagogia da escuta. Acho que agora sim, melhorou, muito bom. Vou finalizar então a minha participação com esse convite, que é um trechinho da Bruna, onde ela fala, né, da escuta para além das narrativas orais. A gente ainda pensa na escuta ali, naquele momento de roda. A gente conversou bastante isso no primeiro encontro formativo, né, Bruna? Então, o convite aqui é para uma escuta que vai além do nosso sentido auditivo, para estar relacionada a uma disponibilidade permanente em relação à fala do outro, às ações, gestos e diferenças do outro. Escuta como sinônimo de disponibilidade, acolhimento e posicionamento. A escuta que não é só a orelha que ouve, mas também o olhar que recupera todas as linguagens da palavra e da não palavra. Sem escuta, o adulto perde as ferramentas imprescindíveis de seu próprio trabalho. Ou seja, perde a capacidade de se assombrar, de se maravilhar, de refletir e a alegria de estar com as crianças. Então, fica aqui, né, um convite para ampliar essa escuta para além dos ouvidos aí. E também aproveito para convidar quem quiser mergulhar nesse universo do livro ilustrado e entender melhor sobre o valor da escuta nas práticas de leitura. Eu estou com as inscrições abertas para a turma 3 do universo do livro ilustrado. Tem link na bio. Vem cá que a gente vai estudar bastante juntas sobre isso. Muito obrigada. Muito bom.
Carol, completando aí a sua fala, eu acho que assim, é importante para a gente poder praticar essa escuta, Bruna. Eu costumo dizer que o professor tem que sair desse lugar de diretor de cena, de determinar para que cada um vai, para ficar nesse lugar de observador. E aí, assim, o espaço, né, o contexto, a gente fala desse espaço como segundo, terceiro, quarto, quinto, né, esse espaço como um espaço educador, ele precisa sustentar, né, esse lugar dessa autoria, dessa autonomia, dessa capacidade de diálogos, interlocuções com o próprio espaço, com os materiais, com os outros. E isso só é possível se a gente consegue habitar esse espaço esteticamente. E esse lugar da presença, esse lugar, né, de pertencimento, um espaço esteticamente habitado, ele é um lugar de pertencimento, que tem história, que tem memória, que tem narrativas. Então, assim, a gente pensar sobre essa poética do espaço é extremamente importante. Você deixa aqui na página 101, né, uma escuta do contexto educativo. Então, como é que o professor gerencia isso, né? Como ele é maestro dessa prática? Existem princípios, eu costumo dizer, não tem receita, mas existem princípios, você traz belamente no livro. Também quem quiser saber mais sobre ateliê, conversar mais sobre o espaço, é só ir lá no link da Bia. A gente está com um espaço aberto também de curso sobre a poética do espaço, através de estudos de ateliê. Então eu deixo o convite para vocês. E vou fechar aqui o nosso encontro com dor no coração, porque eu ficaria nessa conversa muito mais tempo, com o Fernando Pessoa, né, com o Alberto Caeiro, na verdade, que fala sobre o meu olhar, né? O meu olhar é nítido como um girassol. Vou ler para vocês esse poema. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda. E, de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial. E tenho uma criança, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como um mal me quer, porque eu vejo, não porque penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Então, eu acredito que a arte nos devolve essa inquietude, né? Esse desejo de querer saber das coisas, enfim. E eu desejo para todos, né? Uma vida de poesias, não só de maravilhamentos. Muitas vezes a arte inquieta também, traz angústias, mas é essa movência, né? Esse desejo de ir em busca das coisas, que eu acho que é primordial para quem está junto com as crianças, né? Para a gente poder acolher essas crianças tão potentes e tão incríveis, e essas pesquisas tão maravilhosas, né? Aprender com elas todo dia, eu acredito que seja um privilégio. Então, muito bom. Meninas, e falar em Alberto Caeiro, também quero deixar minha frase bem pequenininha para acabar, que ele fala que não basta ter ouvidos para escutar, é preciso ter silêncio na alma. Então, que a gente possa sair com esse silêncio, mas esse silêncio que reverbera, que ecoa, que dialoga com a gente. Acho que todos aqui e todas saímos com várias ideias. O pessoal estava falando isso, saiu aqui com várias ideias. Que a gente possa deixar, então, essas palavras ecoarem, essa escuta dialogar com a gente. A minha querida amiga Cris Pires está por aí. Acabei de ver, ela perguntou da gravação, vou deixar a gravação, pedir para vocês, meninas, se derem daí me enviarem os nomes de tudo que vocês citaram, que daí eu organizo e posto, que acho que muita coisa bacana foi citada, e é isso, agradeço a todos e todas que ficaram conosco até aqui.
Amanhã tem mais. Vi que a Gil entrou, a Gil do coletivo. Vocês viram, gente, que só tem mulherada assim, nesse nível no coletivo. Só mulherada porreta. Então, agradeço imensamente vocês duas. Foi uma delícia escutar vocês. Espero que tenham muitas outras prosas como essa. Agradeço a todos e acho que vamos encerrando então por aqui. E até amanhã, 7h30, estaremos novamente para falar sobre as armadilhas da escuta. Beijo. Bruno, um beijo. Obrigada a todos pela presença, foi um prazer. Carol, próximo look, hein? Vamos combinar pra ficar, ó. Não pode perder. Me avisa que eu quero combinar também, tá? Aí, ó. Vamos tirar uma foto pra gente sair bonita na foto, porque combinando assim. A gente combina livros e look. É book e look do dia. Meninas, tirei um print aí mostrando o livrinho. Tiraram? Que não. Eu não tirei. Quem tirou? Não sei fazer. Ninguém tá tirando. Alguém tira. Alguém tira e manda pra gente. Alguém tira, gente, que daqui não tem como eu tirar. O meu celular não está. Book look do dia. Alguém vai mandar pra gente, vai fazer. Peraí, deixa eu segurar algum livro também, vai. Vamos fazer os dois aqui, ó. Vamos lá. Aí, aqui. Peraí, tem que mostrar a blusa verde. Também. É verdade. Na próxima, vocês, por favor, me avisem. Gente que tirou, depois manda pra gente. Tirou? E a gente agora vamos torcer pra alguém ter tirado. Gente, muito obrigada. Viu, Bruna? Por que quando a gente vai tirar foto, né, a gente fica em silêncio? Olha, é verdade. Vamos pesquisar isso aí. Não, eu fiquei em silêncio porque eu sempre saio assim, falando. Não, o mais interessante, a gente não só pensar sobre o silêncio da fotografia, como o que a fotografia conta, as camadas que a fotografia conta. Olha, mas aí teremos Gil falando conosco na quinta-feira, que vai falar muito da fotografia. Para ela falar das camadas da imagem, ó, dessa escuta aí que revela. Viu, Gil, que lhe aguarda. Meninas, super beijo, muito obrigada. Obrigada. Até. Beijo.